A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite a terceirização plena e irrestrita de qualquer atividade no país. O projeto não fixa nenhum tipo de limitação e permite até a terceirização em empresas públicas. A proposta estava no Congresso há 19 anos. Foram 232 votos a favor da lei da terceirização, 188 contra e 8 abstenções. Durante toda a sessão na Câmara dos Deputados, PT, PDT, PCdoB, PPS, PSOL, Rede e PMB tentaram barrar a votação. Os representantes das centrais sindicais assistiam à votação das galerias do plenário e por algumas vezes os ânimos se inflamaram e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ameaçou retirar o público. Isso é desrespeito. Se fosse contra Vossa Excelência não ia gostar. Ele tem direito de falar como Vossa Excelência tem direito de criticar. Eu estou pedindo aqui a meia hora para o pessoal ficar em silêncio. Depois que o deputado falar não gostou, pode vaiar, não tem problema, ninguém tem medo de vaia. O texto permite que haja terceirização de qualquer serviço. Antes, apenas as chamadas atividades meio poderiam ser terceirizadas. A matéria ainda prevê outras mudanças. Possibilita que a contratação de trabalhadores temporários seja feita por até 9 meses. A lei permite ainda que a prestadora de serviço também terceirize, o que é conhecido como quarteirização. As novas regras valem até para as empresas públicas, exceto para os setores de vigilância e transporte de valores. Quem é contra acredita que a lei vai precarizar o trabalho e retirar direitos trabalhistas já conquistados. Essa proposta tem por objetivo permitir a contratação mais barata dos trabalhadores, precarizando, negando os seus direitos. O próximo passo depois desse é obrigar o trabalhador e a trabalhadora a se transformar em pessoa jurídica, sendo contratado como se empresa fosse, perdendo direito a férias remuneradas, 13º e licença maternidade, por exemplo. Por outro lado, a base governista defende que a medida vai acabar gerando emprego, diminuindo o número de desocupados, que hoje é de quase 13 milhões de brasileiros. A informalidade no setor rural, porque é um trabalho sazonal, a terceirização vai regularizar quase 12 milhões de trabalhadores aí, que poderão recolher, inclusive, a previdência que hoje não recolhe. Você vai para a construção civil. Ninguém constrói um prédio hoje apenas com o trabalhador lá, o operário. São todos terceirizados. Cada um a sua função. Quem vai assentar a janela, quem vai fazer o piso, quem vai levantar a parede. O texto segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. Bom, e a gente estende essa discussão ainda mais agora para entender as implicações econômicas dessa decisão da Câmara para o trabalhador e para o país. Eu converso aqui agora com Adenauer Hockenmayer, ele é economista e a gente tenta entender as implicações disso tudo. Adenauer, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Jornal do Novo Tempo. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Adenauer, o governo diz, por meio do Ministério da Fazenda, que essa medida vai criar empregos, na casa aí dos 52 milhões de empregos novos por conta dessa possibilidade de uma empresa terceirizar todos os serviços que ela presta. É isso mesmo? E se isso realmente ocorrer, justifica uma medida tão extrema como essa? Olha, o que nós vemos aí nessa argumentação do governo, nós vemos uma situação que vai ter um desmonte da questão do mercado de trabalho, né? Mas ele fala que vai abrir efetivamente esses 50 milhões, esse emprego, na verdade, vejam bem, o trabalhador ele vai parar de ser trabalhador com carteira assinada e ele vai começar a ser empresário, né? Nesse sentido. Então, a relação de trabalho fica muito precária, porque efetivamente não se pode dizer isso, que vai ter esse impacto de 50 milhões de novos empregos, porque nós vemos em países, por exemplo, como a própria Rússia, ela adotou essa medida há um tempo atrás e hoje ela está proibindo a flexibilização, ou seja, a própria terceirização do trabalho. Então, vamos ver. E ainda vai ao argumento da situação que tem uma pesquisa de 2013 do DIEESE que fala que os terceirizados recebem em média
em torno de 25% a menos que os contratados pela CLT. E ainda tem uma outra coisa, eles trabalham até 3 horas a mais. Então, nesse sentido, vai ter uma precarização do próprio mundo do trabalho. E quando a gente fala sobre esse ponto específico, esses dados do DIEESE e da CUT também, informando sobre esses quase aí 25%, 30% a menos na relação do salário de quem é contratado pelas regras da CLT e o terceirizado, isso causaria um impacto também para a economia do país? Se a gente pensar que um número enorme de trabalhadores vão entrar no mercado de trabalho por essa forma terceirizada, recebendo salários mais baixos, que impacto isso vai ter para a economia como um todo? Então, isso o que significa na prática? Significa que se diminui a renda do trabalhador, né, ou o salário disponível do trabalhador, ele vai gastar menos e isso vai diminuir o efeito multiplicador na economia. O que é o efeito multiplicador? Só para traduzir em miúdos para o telespectador entender. O efeito multiplicador na verdade, assim, quando eu compro, eu com um salário que eu recebo, eu vou e compro no mercado de bairro, do mercado de bairro ele vai pagar os funcionários dele e depois o funcionário dele vai comprar no próprio mercado, então vai diminuir o dinheiro disponível na economia em termos de 25%. Então, eu não sei até que ponto e que máximo vai ser verdade, mas só o futuro para nos dizer. Mas as pesquisas nos dizem que é o contrário, e países que adotaram isso, infelizmente, tem dito na prática que não é viável. Bom, e tem uma outra coisa ainda mais, né? Se você pensa nisso, nós temos também uma situação que nós vamos ter um ataque indireto à Previdência Social. Por quê? Se diminui o número de salário disponível, né? Ou seja, o salário que o trabalhador recebe, e ainda mais a contribuição dele com a Previdência Social vai diminuir. Então, se há uma discussão que a Previdência está deficitária ou superavitária, né, nesse sentido, você só está armando uma bomba relógio a curto prazo, né? Sim, agora, já que você tocou no ponto da Previdência, um dos deputados ali, a gente estava acompanhando o Alessandro Molon, que é da Rede e é contrário a essa ideia da terceirização, que já foi aprovada, ele disse o seguinte, que o próximo passo, pelo caminhar da carruagem aí, é de que a intenção seja que o trabalhador, daqui a pouco, deixe de ser contratado como pessoa física e passe a ter que abrir empresa, né, como pessoa jurídica, para diminuir ainda mais os gastos da folha salarial das empresas, e aí o trabalhador acaba perdendo outros direitos inclusive previdenciários. Aí se você liga essas informações, essas suposições com o que a gente tem visto de tramitações no Congresso a pedido do governo, faz sentido esse tipo de argumentação? Faz total sentido, né? Porque se você pensar no momento que o trabalhador precisa de maior amparo social, que é quando ele está na velhice, né? Que ele chega para se aposentar, ele vai ficar desamparado. O salário vai ser um salário diminuto e é um momento que as pessoas precisam mais de um salário justo para viver uma vida digna, né? Ter uma velhice digna. Muito bem, eu conversei aqui com Adenauer Hockenmayer. Obrigado, Adenauer, pela sua participação com a gente aqui. Uma boa noite, bom trabalho para você. Eu que agradeço. A gente retoma agora o assunto sobre a terceirização plena e restrita aprovada pelo Congresso Nacional. Agora a nossa conversa é com o consultor jurídico Marcelo Martins, que vai explicar para a gente as implicações jurídicas dessa decisão da Câmara, que está pronta agora para ser apenas assinada pelo presidente Temer. Eu converso com Marcelo Martins. Obrigado, Marcelo, pela sua colaboração com a gente mais uma vez aqui no Jornal do Novo Tempo. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite, telespectadores do Novo Tempo. Marcelo, essa decisão da Câmara e do Senado já estava parada há quase 20 anos, agora falta só a canetada do Michel Temer para implementar a terceirização irrestrita no Brasil. O governo está comemorando, a oposição está fazendo várias críticas ao projeto. Agora, na prática, Marcelo, como é que o trabalhador vai ser afetado com isso? Olha, Hélio, telespectadores, na prática vai ser um grande retrocesso em várias conquistas da categoria trabalhadora, de vários setores da sociedade, de vários setores produtivos. Porque a terceirização, como ela posta até agora,
apenas para a atividade meio da empresa, havia uma série de proteções para que o trabalhador não fosse lesado. Com esse projeto do governo, tornando ela de uma forma determinada e específica, acaba com vários direitos dos trabalhadores, inclusive o de pedir o vínculo diretamente com a empresa, inclusive o de pleitear os benefícios da categoria preponderante e muitos outros direitos. Eu gostaria até de fazer antes uma colocação que eu acho muito importante. Toda a mídia está apresentando o projeto como a terceirização irrestrita. É importante nós termos em mente que o projeto de lei, o artigo que trata disso, não fala em terceirização irrestrita. Ele é muito claro em dizer que serviços determinados e específicos, o que de antemão já vai criar uma brecha jurídica para que seja questionado essa forma de terceirização. Então, há que se ficar atento, porque isso vai ter que haver uma interpretação dos juristas, dos operadores do direito, do Poder Judiciário, para que se regule novamente e não haja uma incerteza e uma insegurança jurídica tão grande como é colocado pelo projeto de lei, da forma que foi apresentado. Agora, uma outra questão é que, por exemplo, até então, a atividade fim, aquela crucial da empresa, não podia ser exercida de maneira terceirizada. Mas havia discussões sobre, e aí, como é que a gente entende o que é fim e o que é meio? Agora não tem mais esse questionamento, quer dizer, as empresas, de qualquer forma, vão poder contratar para as funções que quiserem. Aí pegando o gancho, inclusive, nessa brecha que você acaba de mencionar. Exatamente. O que acontece? A atividade meio da empresa é aquilo que não é essencial para o desenvolvimento na busca pelo capital, pelo lucro, que é a atividade da empresa. Agora, a atividade fim é aquela que, sem a qual a empresa não sobrevive, né? Você não imagina uma escola com um professor que não seja atividade fim. Você não imagina uma metalúrgica, uma montadora com um mecânico que não seja atividade fim da empresa. Só que você coloca esse trabalhador agora terceirizado numa situação de descompasso com aqueles contratados originalmente muito grande, inclusive com relação aos benefícios. Ora, um outro projeto que está muito aí na mira do governo é o da flexibilização das leis do trabalho, de colocar inclusive o negociado sobre o legislado. Isso ocorrendo, a insegurança jurídica vai ser ainda maior. A própria tensão laboral no ambiente de trabalho vai ser muito grande, vai se tornar muito grande, porque você vai ter trabalhadores exercendo exatamente as mesmas funções, tendo um de uma categoria e outro de outra categoria. Não estou falando de categoria do ponto de vista sindical, mas é categoria de primeiro e segundo escalão, aqueles que têm benefícios garantidos pelos seus sindicatos e os que não têm. Porque, veja, existem muitas categorias e a grande maioria, elas se tratam de categorias inorganizadas, com sindicatos fracos, que não têm poder de negociação com os patrões. E, por outro lado, existem sindicatos fortes que não têm interesse em defender a outra categoria, a categoria agora do terceirizado. Então, de cara, a lei, ela joga sobre o trabalhador uma espécie de primeiro e segundo escalão. Isso até no ambiente de trabalho, do ponto de vista até das relações humanas, das relações de trabalho, é extremamente desagradável, extremamente indesejável, porque você vai ter categorias, trabalhadores de primeiro e segundo escalão, de primeira e segunda categoria. Categorias e classes diferentes. Marcelo Martins, muito obrigado pela sua colaboração outra vez aqui. Uma boa noite para você e bom trabalho. Boa noite, Hélio. Boa noite, telespectadores. Estamos à disposição. Muito obrigado, Marcelo.